Bom dia. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência nessa manhã. Também cumprimentar nosso primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, deputado Londres Machado, deputado Antônio Vaz, deputado Lidio Lopes, deputado Capitão Contar, Evander Vendramini, Gerson Claro, Pedro Kemp e deputado Marçal Filho. Também saudando todos os presentes, quem acompanha nossa sessão aqui no plenário, também pelas redes sociais, pela internet, pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia. Leitura da ata. Ata da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 9h25, o plenário do deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Corrêa, secretariada pelos deputados Gerson Claro e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária. Pequeno expediente. E data de número 172 da 122ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada. Pelo senhor primeiro secretário foram lidos os seguintes expedientes. Mensagens números 98, 99 e 100, 2019, do Poder Executivo. Ofício número 568, 19, do Poder Executivo. Ofício número 2520, do Poder Executivo. Ofício número 519, Departamento de Ofício número 1619, Ministério Público 2020, da ordem da (39, 1247, 1412, 1413, 1417 a 1420 e 1423/19 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Ofícios números 21, 20 da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul. Ofícios números 268, 293, 299, 301 e 4.639/19 da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Campo Grande. Ofícios números 2.453 a 2.455/19 da Agência de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul. Ofício número 459/19 da concessionária de rodovia Sul-Mato Grossense. Segunda parte do pequeno expediente. Usaram da palavra os deputados Capitão Contar, Antônio Vaz, Herculano Borges, Marçal Filho, Evander Vendramini, Barbosinha, Pedro Kemp, Coronel Davi, Eduardo Rocha, Lidio Lopes, Renato Câmara, Felipe Orro, Neno Razuc e Cabalmi. Sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Onevan de Matos, Zé Teixeira e Lucas de Lima. Grande expediente. Usaram da palavra os deputados Marçal Filho, Pedro Kemp e Barbosinha. O senhor presidente fez o registro das seguintes presenças na casa: Alessio Soares Martins, Alessandro Paulino Souza e Manuelito Félix de Oliveira, vereadores de Carapó; Arthur Delgado Bairde, vereador de Costa Rica; Adriano Ferreira da Silva, Antônio Tertuliano Filho e Francisco Eusébio de Oliveira, vereador de Deodápolis; Adriano Aparecido Alves e Paulo Borges Bevilacqua, vereadores de Paranaíba. Ordem do dia. Foram aprovadas em segunda discussão e votação eletrônica as seguintes proposições. Projeto de emenda constitucional número 519, de autoria do deputado Evander Vendramini e outros. Projeto de lei número 280/19, de autoria do deputado Paulo Corrêa. Foram aprovadas em primeira discussão e votação eletrônica as seguintes proposições. Projeto de lei número 147/19, de autoria do deputado Capitão Contar. Projeto de lei número 290/19, de autoria do deputado João Henrique. Foram aprovadas em discussão única e votação simbólica as seguintes proposições. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Pedro Kemp, endereçado ao senhor Adamo Antonioni da Silva, pela publicação do livro Odeio, Logo Compartilho. Discurso de ódio nas redes sociais e na política. Requerimentos de informações, de autoria dos deputados Marçal Filho, Capitão Contar. Indicações de autoria dos deputados Antônio Vaz, Felipe Orro, Marçal Filho, Renato Câmara, Pedro Kemp, Barbosinha, Márcio Fernandes, Eduardo Rocha, professor Rinaldo, Lucas de Lima, Jamil Sonami e Cabalmi. Explicação pessoal. Não houve oradores. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e, para constar, mandou lavrar a presente ata, que depois de lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário do deputado Júlio Maia, 5 de fevereiro de 2020, do ano de 2020. Senhor presidente, foi lhe data.
discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovado. Com a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, para a leitura do expediente. Expediente da sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2020. Mensagem número 1/20. Poder Executivo, encaminhando prestação de contas das principais ações executadas pelo Poder Executivo no ano 2019 e o ciclo do PPA de 2016 a 2019. Ofício 59 de 2020, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, encaminhando indicação do promotor de justiça Luiz Eduardo Lemes de Almeida, titular da 43ª Promotoria de Justiça da Comarca de Campo Grande, para acompanhar os trabalhos realizados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Energisa. Ofício 481 de 2019, deputado federal Wander Lobé, respondendo à indicação do deputado Marcelo Filho, Eduardo Rocha e Zé Teixeira. Ofício número 19, 20, 24, 25, 27, 28 e 32, da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, respondendo à indicação do deputado Antônio Vaz, Barbosinha, Renato Cramos, Zé Teixeira, Marcelo Filho, Pedro Kemp, Lídio Lopes, Evander Vendramini, Lucas de Lima, Eduardo Rocha, Márcio Fernandes, Capitão Contar, Felipe Orro, Neno Razuca, Coronel Davi, Cabo Almi e Jamilson Names. Ofício 1538 da Fundação de Saúde de Mato Grosso do Sul, FUNAU, respondendo à indicação do deputado Pedro Kemp. Ofício 2394, Fundação de Esporte de Campo Grande, respondendo à indicação do deputado Capitão Contar. Ofício 720, Energisa, Mato Grosso do Sul, respondendo à indicação do deputado Pedro Kemp e Capitão Contar. Ofício 171 e 173, Energisa de Mato Grosso do Sul, respondendo ao requerimento do deputado Evander Vendramini. Foi lido o expediente, senhor presidente. Agradeço, senhor primeiro secretário, deputado Zé Teixeira. Com a palavra, no pequeno expediente, o deputado Capitão Contar. Baixinho aqui. Bom dia, deputado Paulo Correia, presidente da Assembleia, aos demais pares, deputados estaduais, todos os servidores da nossa casa, as assessorias, imprensa. Senhor presidente, gostaria de, antes de indicar as minhas proposições, apenas saudar o governo Bolsonaro, que ontem completou 400 dias de governo. Um governo que tem sido marcado por recordes constantes nas negociações de bolsas de valores, uma inflação controlada, taxas que favorecem o investimento, favorecem a criação de empregos, qualidade no ensino, combate à corrupção, confiança internacional no nosso país e a projeção da nossa soberania. Um governo que está sendo marcado por ordem, progresso e também inclusão, senhor presidente. Eu quero fazer aqui um requerimento, até aproveitando a presença do deputado Evander Vendramini, endereçado ao prefeito do município de Corumbá, solicitando que, num prazo de 5 dias, eles informem para a gente, através desse requerimento, informações sobre os prédios públicos municipais e prédios particulares em uso pela administração pública. Relação de imóveis pertencentes ao município de Corumbá, qual o seu estado de conservação, qual a situação de uso desses imóveis, quantos se encontram desocupados, quais os motivos dessa desocupação, se existem imóveis particulares, seja de cidadãos ou seja de políticos, alugados para fins de abrigar órgãos públicos municipais, quantos são e quais são, entre outras informações que a gente solicita através desse requerimento. Numa outra indicação, a gente endereça ao Poder Público Estadual e também ao nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, o Antônio Carlos Videira, solicitando o aumento da cota de combustível destinado às viaturas da Patrulha Rural do município de Paraíso das Águas.
Em outras indicações, agora ao Poder Público Municipal, a gente solicita limpeza e poda de algumas árvores em alguns endereços e pavimentação asfáltica também nos endereços que aqui estão elencados. Essas são as proposições do dia de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o ilustre deputado Herculano Borges. Presidente, nobres deputados, nessa manhã vou fazer a leitura de duas indicações que foram encaminhadas ao nosso gabinete, duas para o município de Campo Grande. A primeira encaminhado ao prefeito Marcos Marcelo Trade e também ao secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rude Fiorese, solicitando que seja executada a Operação Tapa Buraco, toda a extensão da rua Professor Xandinho, no bairro Vila Antônio Vendas, nessa capital. E a segunda é ao gabinete do prefeito e com cópias ao secretário, ao diretor-presidente da AGETRAN, Janine de Lima Bruno, solicitando instalação de semáforo, cruzamento das ruas Ministro José Linhares, esquina com a rua Yokohama, na Vila Almeida, nessa capital. Indicação encaminhada aí pelos moradores, alegando que o trânsito é muito intenso e muitos acidentes têm ocorrido nessa localidade. E, por último, uma moção de pesar encaminhada aos familiares da senhora Maria de Lourdes de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 de fevereiro deste ano, na cidade de Três Lagoas. É só, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Evander Vendramini. Cumprimentar nosso ilustre deputado Jamilson Nami. Quero cumprimentá-lo. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste. Senhor presidente, é apenas uma moção de congratulação com a população de Água Clara pelo aniversário daquele município, que será comemorado agora no dia 8 de fevereiro. Então, parabéns, população, através do prefeito Edivaldo Alves de Queiroz e do presidente da Câmara, Ceilon Cristiano de Moraes. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, o ilustre deputado Antônio Vaz. Senhor presidente, ilustres deputados, eu indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, observadas as disposições regimentais de ouvido colendo plenário, seja encaminhado ofício desse poder ao excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja, com cópias ao superintendente regional substituto do DENIT-MS, Euro Nunes Varanes Júnior, solicitando o recapeamento da BR-060 do trecho do quilômetro 643 ao quilômetro 652, que liga Jardim a Bela Vista. A presente indicação encontra a justificativa reivindicação encaminhada diretamente ao meu gabinete parlamentar pelo morador Ricardo Costa. Os usuários da rodovia BR-060, no trecho do quilômetro 643 a 652, que liga Jardim a Bela Vista, estão enfrentando sérios problemas com o estado precário da pavimentação asfáltica, com riscos de acidentes e danos dos veículos que nela trafegam. Indico à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, observadas as disposições regimentais de ouvido colendo plenário, que seja encaminhado ofício desse poder à empresa Águas Guariroba para realização de reparo na rede de esgoto, na Avenida Gabriel Delpino, em frente ao número 1163, bairro Parque Dallas, nesta capital. Essa indicação foi encaminhada diretamente ao meu gabinete
pelos moradores da região, representando pela moradora Jane Rodrigues de Albuquerque, e, de acordo com os moradores, a rede de esgoto existente tem apresentado problemas de entupimento. Saneamento básico é uma questão de saúde pública, pois a ausência implica na incidência de inúmeras doenças, além de problemas no meio ambiente. Plenário das deliberações, 6 de fevereiro de 2020, Antônio Vaz, Republicanos. É só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero apresentar um projeto de lei que altera e suprime dispositivos da Lei Estadual 5.237, de 17 de julho de 2018, que cria o complexo do Parque dos Poderes e estabelece o programa de preservações, proteção e recuperação ambiental das áreas que abrangem o Parque dos Poderes, o Parque Estadual do Prosa, o Parque das Nações Indígenas e da outras providências. Justificativa. Temos acompanhado inúmeras manifestações de segmentos da sociedade sul-mato-grossense com relação ao desmatamento do complexo Parque dos Poderes. Embora a Lei Estadual 5.237, que cria o Complexo dos Poderes, estabelece o programa de preservações, estabeleça medidas protetivas para a área, ela ainda permite que ocorra o desmatamento da mata, da vegetação, para que os órgãos realizem a ampliação de seus espaços físicos, especialmente para estacionamentos de veículos. A notícia que tramita no IMASul o processo solicitando autorização para supressão vegetal de uma área do cerrado equivalente a 3,31 hectares para ampliar o estacionamento da Secretaria de Fazenda, indignou e provocou a reação de inúmeros movimentos organizados da sociedade civil que não admitem mais nenhum tipo de agressão contra o meio ambiente, em especial ao patrimônio histórico, artístico e cultural do sul-mato-grossense. Em texto publicado recentemente, o professor e arquiteto Ângelo Arruda explica que Campo Grande possui 3 parques unidos: o Parque dos Poderes, administrativo, o Parque das Nações Indígenas e o Parque do Prosa, ambientais e paisagístico. Nossa cidade é única nesse quesito entre as capitais brasileiras. Somos únicos neste cenário. Somos únicos em ter mais de 300 hectares de áreas urbanas com essa qualidade. Precisamos, portanto, destacar que toda a área verde desempenha um importantíssimo papel para o ecossistema. Portanto, a mínima alteração significa um terrível impacto na fauna e flora e, consequentemente, na nossa qualidade de vida. A intenção do governo fez surgir um movimento em defesa da biodiversidade do Parque dos Poderes, organizado pelo Movimento Juristas pela Democracia e pela Associação de Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania, que no dia 1º de fevereiro de 2020, com a finalidade de organizar ações sistemáticas contra a medida governamental, iniciou a coleta de assinaturas dos cidadãos do nosso Estado para apresentar à Assembleia Legislativa a proposta de alteração imediata dos dispositivos da lei estadual que citamos acima. Assim, em atendimento à reivindicação da sociedade, nós, deputados estaduais Pedro Kemp, Capitão Contar, Lucas de Lima e Cabo Almi, apresentamos
a presente proposição no sentido de resguardar, defender, proteger a reserva do complexo do Parque dos Poderes. Também quero apresentar duas indicações, uma ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, solicitando agilidade no restabelecimento da vacina pentavalente nas unidades básicas de saúde da família no estado de Mato Grosso do Sul. Apesar de ter sido noticiado pelo Ministério da Saúde que a distribuição da vacina pentavalente se iniciaria no dia 9 de janeiro, quase um mês depois, as UBSs de Mato Grosso do Sul ainda sofrem com a falta de abastecimento. A vacina está em falta há quase 6 meses. Esta vacina é destinada a crianças entre 2 a 6 meses de vida e protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilo B. Na rede particular, a vacina custa entre R$ 370 a R$ 408, sendo de difícil acesso às famílias de baixa renda. Também uma outra indicação ao excelentíssimo senhor governador do estado, Reinaldo Zambuja, com cópia ao excelentíssimo senhor Roberto Rachoca, secretário de Estado de Administração, solicitando medidas visando efetivar a implementação da Lei de Incentivo ao Uso da Bicicleta, Lei 4.674 de 2015, nos órgãos estaduais, especialmente criando estratégias para que a utilização dessa modalidade de transporte seja facilitada e estimulada aos servidores públicos lotados no Parque dos Poderes, viabilizando, para tanto, a instalação de bicicletários e de um vestiário com duchas de banho nos prédios dos órgãos do complexo administrativo. Era o que tinha, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Jamilson Naime. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados, imprensa aqui presente, funcionários da casa. Hoje temos, senhor presidente, um projeto de lei e duas indicações. O projeto de lei que dispõe sobre a inclusão do tema Língua Brasileira de Sinais, Libras, nos componentes curriculares das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Esse projeto tem como objetivo contemplar o ensino e o aprendizado da língua brasileira de sinais, para propiciar a difusão dessa linguagem entre os estudantes e, dessa forma, gerar inclusão social dessa parcela da sociedade, no contexto escolar, social e cultural. As indicações são as seguintes. Indicação ao ilustríssimo senhor Rudi Fiorese, secretário municipal de Infraestrutura e Serviço Público, solicitando patrulhamento e cascalhamento da rua Luiz Chinalha, no bairro Campo Nobre, que encontra-se em estado crítico, dificultando o acesso aos moradores. Pedido do nosso amigo presidente lá, pedido do Júlio. A outra indicação, senhor presidente, indicação ao ilustríssimo senhor Rudi Fiorese, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, e ao excelentíssimo senhor Janine de Lima Bruno, diretor-presidente da GETRAN, solicitando a realização de instalação de sinalização horizontal, faixa amarela, na extensão da Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, que compreende os bairros São Conrado e Santa Emília, nessa capital. Pedido da nossa amiga Laura. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho. Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste aqui nas galerias dessa casa, através da TV Assembleia, estou solicitando ao governador do estado a realização de estudo para a construção de sistema de captação de águas pluviais e de mais uma pista na rua Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, no município de Dourados. A rua Antônio Emílio de Figueiredo é de fundamental importância, de intenso tráfego, liga a região do Grande Flórida e todos os bairros ali adjacentes ao centro da cidade, ao centro de Dourados. E são necessárias obras de adequação.
Na última semana, quando Dourados foi atingida por fortes chuvas, o trecho entre a rua José Corrêa de Almeida e a rua Vitório José Pederi ficou alagado, que causou transtornos e prejuízo aos transeuntes e ao comércio local. Devido ao grande fluxo de veículos, ciclistas, pedestres, nos horários de pico, a trafegabilidade é prejudicada. É necessária a intervenção do governo do Estado para que seja realizado um estudo para a duplicação do trecho e implantação de dispositivos de trânsito adequados. Essa matéria aqui já foi fruto de uma solicitação pessoal que fiz ao governador, quero reiterar através dessa proposição, porque esta rua Antônio Emílio de Figueiredo, como mencionei, ela liga uma área de muita densidade de pessoas, densidade populacional, é a chamada região do Grande Flórida, onde é uma verdadeira cidade dentro de Dourados. E, especificamente, ali em frente ao céu do Clímax, na Escola Weimar Torres, atrás do Parque Antenor Martins, Parque do Lago, a rua é muito estreita, o asfalto está totalmente deteriorado, a forma como a prefeitura instalou o semáforo não é adequado, então é um Deus nos acuda ali, e agora com as últimas chuvas devido ao alagamento, causou grandes transtornos e ali há o risco iminente de acidentes a cada dia. Então é necessário que se faça essa intervenção, que, claro, poderia ser feita pela prefeitura, mas, diante da falta de condições para isso, estou solicitando, mais uma vez, reiterando o pedido ao governo do Estado. Também estou apresentando requerimento ao secretário de Saúde do Estado, ao governador, informações sobre as ações de prevenção e combate ao coronavírus no Mato Grosso do Sul. Quais as medidas que estão sendo tomadas, as campanhas preventivas. Claro que, como eu disse na tribuna ontem, a nossa preocupação maior continua sendo a dengue. A dengue está matando, a dengue continua sendo um problema. O coronavírus, graças a Deus, não tem nenhum caso confirmado em nosso país. Aconteceram 2 mortes fora da China. A China já tem mais de 500 pessoas, né, que morreram por conta do coronavírus. Mas é lógico que é muito mais importante prevenir do que remediar, como fez o governo federal. É necessário também que o governo do Estado proceda da mesma forma. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Barbosa. Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos acompanha no plenário dessa casa, pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Eu indico à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente deste poder aos membros da bancada federal que representa o Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, com cópia ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Reinaldo Azambuja, ao senhor Éder Wilson França Lima Tuta, prefeito do município de Iviema, solicitando a viabilização de recursos para a realização de obras de recuperação do pavimento asfáltico da BR-376, no trecho de 38 quilômetros que liga o município de Deodápolis ao município de Iviema. Aqui eu estou atendendo a uma solicitação do vereador Claudemir Batista da Rocha, PSDB, que, por intermédio do Legislativo de Iviema, dos seus vereadores, demonstra a importância dessa rodovia para o desenvolvimento do Vale do Iviema, do Cone Sul, da Grande Dourados, principalmente no escoamento da produção agrícola e agropecuária daquela importante região do Vale do Iviema. Para isso, conto com o apoio dos parlamentares.
Indico ainda à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Reinaldo Zambujo, governador do Estado, ao senhor Murilo Zawid, secretário de Estado de Infraestrutura, ao senhor Luiz Roberto Martins de Araújo, diretor-presidente da AGESU, solicitando obras de recuperação asfáltica da estrada MS 340, no trecho que tem início na intersecção com a BR-163 e vai até o município de Rochedo, bem como a implantação de quebra-molas na indigitada via, principalmente no trecho próximo à BR-163. Essa solicitação ela foi encaminhada pelo senhor Rafael Espíndola, gerente comercial da empresa cerealista Rio Sul, e visa e contempla atender aos anseios dos produtores rurais e empresários daquela região que sofrem com as precárias condições de trafegabilidade daquela via. E, por último, senhor presidente, eu indico à mesa, ouvido o plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Reinaldo Zambujo, governador do Estado, ao senhor Antônio Carlos Videira, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, solicitando que sejam contratados ou designados peritos criminais e médicos legistas para atender a região Cone Sul do nosso Estado. A presente solicitação, encaminhada pela vereadora Marinalva de Souza Farias da Costa, visa atender a uma súplica da população daquela região que tem reclamado do tempo de espera para a liberação dos corpos de seus entes queridos. Isso é um problema terrível, né? A pessoa morre e a família tem que aguardar, às vezes, horas e horas para a liberação daquele ente querido. Portanto, senhor presidente, eram essas indicações. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Lucas de Lima. Encerrado o pequeno expediente. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, o deputado Capitão Contar. Transfere. Com a palavra, ao ilustre deputado vice-presidente Antônio Vaz. Transfere. Com a palavra, ao ilustre deputado Herculano Borges. Transfere. Com a palavra, Paulo Corrêa. Transfere. Com a palavra, Felipe Orro. Com a palavra, deputado Cabo Almi. Transfere. Com a palavra, deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência disporá de 30 minutos, nobre deputado. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui para justamente relatar um fato que está acontecendo aqui no Estado, a suspensão por parte da FUNAI, inclusive por uma determinação de Brasília, do Ministério da Justiça, suspensão da entrega das cestas básicas, cestas de alimentos, para aquelas comunidades indígenas que estão em áreas ainda não demarcadas. É importante a gente dizer que a FUNAI alega que não pode fazer a distribuição destas cestas nessas áreas, porque essas áreas elas não estão devidamente demarcadas pelo governo federal. E o próprio Ministério Público Federal tem questionado esse argumento da FUNAI, porque se esses índios estão nessas áreas ainda não demarcadas, são acampamentos provisórios, é justamente por culpa da própria FUNAI, que não dá encaminhamento ao processo de demarcação das terras indígenas, das terras tradicionais. Então, os índios ficam ali esperando o processo de demarcação que não acontece e, mesmo assim,
não têm a assistência do governo federal em relação à sua alimentação. É uma situação precária, porque se os índios estão sem poder produzir nas terras, porque as terras ainda não foram demarcadas, também não têm o direito de receber a cesta de alimentos para que possam sobreviver com as suas famílias. Uma situação de penúria, de miséria total, de falta de assistência por parte do governo federal. Nós estamos fazendo um apelo ao governo federal para que regularize a entrega, volte a fazer a entrega dessas cestas através da parceria entre a FUNAI e a CONAB, para que essas populações não passem por uma situação tão grande assim de falta de assistência, falta de alimentos, que é o básico para a sobrevivência, subsistência daquelas famílias, né? Então, se o governo quer assistir as famílias apenas em áreas regularizadas, ele que regularize, então, essas áreas que ainda estão pendentes, né, nesse processo de demarcação. Não suspenda um atendimento que é uma falta de humanidade, né? É uma desumanidade deixar essas famílias nessa situação de penúria que está acontecendo. Tivemos aqui a posse de uma pessoa na coordenação da FUNAI, a meu ver, sem condições de gerenciar este órgão, porque desconhece totalmente a realidade dos povos indígenas, desconhece totalmente a situação que vivem essas comunidades e não tem conhecimento da questão cultural, da identidade dos índios, das especificidades dessas comunidades. Pela fala que fez, deu para perceber que defende uma política integracionista, né? Uma visão ultrapassada já do século passado e de que os índios devem ser totalmente integrados à sociedade, viver como os brancos. É uma pessoa que demonstrou total despreparo para lidar com a questão indígena, né? Inclusive contra aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, que reconheceu os direitos dos povos indígenas, o direito de acesso a seus territórios tradicionais, usufruto dessa terra, e também reconheceu a identidade, a cultura dos povos indígenas, o direito de viverem de acordo com a sua própria cultura. Então, eu espero que esse senhor não faça assim uma política contrária àquilo que está previsto na Constituição Federal, mas que cumpra o seu papel de atender às necessidades das comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Deputado Zé Teixeira. Deputado Pedro Kemp, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência pela fala, porque eu entendo que se o índio é tutelado pelo governo federal, ele tem que dar assistência. Mas a inversão de uma palavra, ela não significa a verdade. Porque eu assisti o discurso do secretário Naban, em Dourado, ele disse o seguinte, que a FUNAI iria suspender cesta básica em terras privadas invadidas por índio. É diferente de terra ocupada, porque ninguém ocupa nada do que é do outro. Quando entra em uma propriedade privada, na Constituição Federal também, que Vossa Excelência está citando aí, existe que invadir propriedade privada é crime. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência em 2 pontos. Primeiro, se é de conhecimento do governo federal, de que o índio invadiu a terra privada e que ele não deve receber alimentação lá na terra invadida e sim nas reservas demarcadas, o governo federal tem que tirar o índio da terra invadida, porque ele não pode deixar o índio passar fome.
Concordo plenamente com Vossa Excelência. Se existe a lei, ele vai lá e tira os índios das invasões das terras privadas. Ou então ele vai lá e determina a demarcação da terra e coloca no patrimônio da União para que o índio use. O que não pode é ficar no arrepio da Constituição e nós, produtores rurais, legítimos proprietários das terras, aceitar as invasões pacificamente e ficar trabalhando. Recebi hoje 2 comunicados. Se a FUNAI for na região de Dourados e for tirar uma certidão de propriedade de uma reserva, só para complementar, de uma reserva indígena Garirocá, não tira. Se eu e mais 25 produtores rurais for no cartório tirar a certidão que nós somos legítimos proprietários, nós tiramos. Só que o banco proíbe você fazer o financiamento na terra que está em estudo. A que eu estou colocando para Vossa Excelência, de 26 produtores, e eu estou incluído, já foi julgado, transitado em julgado, e o índio ainda está dentro da invasão. Quer dizer, é uma falta de critério, uma falta de cumprimento da lei, e o que o Bolsonaro disse na campanha, que ele ia fazer cumprir justiça, tanto para os índios como para o produtor rural, porque o que não pode é acontecer lá em Dourados. Vossa Excelência viu e assistiu na televisão a Índia Dirce Veron, irmã dos invasores da Fazenda Brasília do Sul, cobrando propina dos produtores rurais para os índios não invadirem, e um policial junto. E isso está um desmando, uma desordem. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência. Se o índio é tutelado pelo governo, ele tem que dar comida. Agora, se ele acha que o índio está invadindo propriedade privada, ele tira o índio da invasão, coloca nas terras demarcadas e dá alimentação para os índios. Até que isso não aconteça, eu acho que tem que dar comida, o que não pode é deixar o índio passar fome. Muito obrigado. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu só queria reforçar aqui que se o governo federal quer exigir que os índios estejam na sua terra demarcada para que eles possam ter assistência, então ele que dê continuidade aos processos de demarcação que estão parados. E a ordem do governo federal, do presidente Bolsonaro, é não demarcar mais nenhum centímetro de terra no Brasil para as comunidades indígenas. Aliás, uma fala que afronta a Constituição Federal. Nós temos aqui a população indígena Guarani Kaiowá, é uma das maiores etnias que nós temos, mais numerosas, e é a que menos tem os seus territórios demarcados. Então, essa população está em áreas provisórias, aguardando as providências do governo federal para demarcar esses territórios, e enquanto está aguardando, tem que comer, tem que sobreviver. E uma medida dessa aqui é uma retaliação, na verdade, ao movimento indígena que luta pela efetivação dos seus direitos e a demarcação dos seus territórios. Eu acredito que essa situação não pode perdurar. Vejo que o Ministério Público Federal já está tomando providências, no sentido de restabelecer a entrega destas cestas básicas nas comunidades indígenas. E também, para terminar, senhor presidente, senhores deputados, eu quero só fazer aqui um registro que nesta manhã, no primeiro dia de aula, que seria hoje, o primeiro dia de aula, os alunos da rede municipal aqui de Campo Grande foram dispensados por falta de professores. Então, a gente vê muita propaganda na televisão, que tudo está funcionando, as mil maravilhas, inauguração de obras, tudo perfeito aqui em Campo Grande. E o primeiro dia de aula não teve aula, Segundo pais e profissionais da educação da rede municipal de ensino, existem vagas de professores que ainda não foram preenchidas. E nesta quinta-feira, hoje, que marcaria o início do ano letivo para os alunos da rede municipal, algumas crianças deverão esperar até segunda-feira para voltar às aulas, porque, segundo os professores, a falta de professores é resultado na
pausa das convocações, ou seja, aquele processo seletivo de professores que no Estado, denunciamos aqui ontem, foi bastante complicado, né? Tumultuado, deixou muita gente de fora, e também no município esse processo tumultuado que ainda não conseguiu suprir as vagas dos professores, e por conta disso, muitas escolas dispensando os alunos porque não tem condições de normalizar o atendimento nas aulas. Uma mãe, ela relata que acordou, realizou a rotina normal para levar os filhos na escola, chegou lá na unidade escolar e foi informada que não haveria aula em função da falta dos professores. E nós também temos aqui situação de professores que reclamam da falta de profissionais atuando nas escolas, que, segundo eles, já poderiam ter sido convocados e encaminhados, mas a Secretaria de Educação informa que ainda eles têm que esperar, porque estão fazendo o processo seletivo, né? Segundo a nota do jornal Mídia Max, denúncias foram encaminhadas sobre a falta de professores de educação física, história, geografia e outras áreas. Para a professora que preferiu não se identificar, a demora nas convocações é reflexo de um acúmulo de responsabilidade e falta de organização. Ontem encontrei com um professor que disse que passou o dia inteiro na CEMED para poder resolver a sua situação e a sua contratação. A verdade é que a Secretaria de Educação parou no tempo e não consegue, então, viabilizar essas contratações em tempo satisfatório para garantir o início do ano letivo. Nós sabemos que o ano letivo ele tem que cumprir um calendário, são dias perdidos que depois terão que ser repostos, né? Porque é obrigatório que o aluno cumpra aquela carga horária no ano letivo. Então, nós fazemos esse registro e solicitamos também o empenho da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande para que regularize o mais rápido possível esta contratação dos professores e as aulas sejam restabelecidas na REME. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra no grande expediente, o ilustre deputado Barbosinha. Transfere. Com a palavra. Transferiu. Senhor presidente, eu quero fazer a inversão do meu tempo com o deputado José Teixeira. Concedido com honras e glórias. Esse é o DEM funcionando. Senhor presidente, senhores deputados, deputada, senhoras e senhores que nos assistem através da TV Assembleia e os presentes em plenário. Senhor presidente, eu venho à tribuna que tem um assunto aí pertinente e que preocupa demais o setor produtivo, em especial os pequenos produtores, os assentados, que baixaram uma resolução que, para renovar a inscrição dos produtores, tem que ter o aval do INCRA, do uso da terra. E muitos produtores pequenos venceu o contrato, mas tem a vacina de aftosa para comprar, tem o leite para vender, tem a mandioca para vender, a produção para vender, e se o Estado não renovar a inscrição, vai atrapalhar 100% o setor produtivo, em especial os assentados, que tem que ter autorização do INCRA de uso da terra. Então, eu faço uso da tribuna para que o nosso superintendente aqui do INCRA de Campo Grande, meu querido amigo Antônio, conhecido mais por Badu, para ele tomar uma providência de fazer com que renove os contratos, ou delega os contratos, ou assina contrato de quem está na terra trabalhando e produzindo, porque ele possa renovar
ou abrir a inscrição para sair da informalidade, porque se não tiver a inscrição, não consegue vender seu produto. Então, eu entendo que é de urgência, porque agora, final de abril, aliás, 31 de março, é a época final para que nós, produtores rurais, grande, pequeno ou médio, faça a renovação das suas inscrições ou abram. Então, isso é um assunto que eu trago à tribuna, que eu acho que aflige mais de 70, 80 mil pessoas, ou, se não me falei a memória, muito mais, que são produtores rurais de assentamento, e muitos adquiriram a terra dos assentados e não têm o contrato do INCRA de uso da terra, e sim tem um contrato particular de gaveta. Mas a lei ampara que qualquer produtor rural, com contrato de comodato, com contrato de arrendamento, com contrato de parceria, com contrato de compra e venda, abra a sua inscrição para que ele possa tocar a sua vida. Vou considerar a parte de Vossa Excelência. Deputado José Teixeira, parabenizo e me somo a Vossa Excelência por quanto recebi inúmeras reclamações ali do Itamaraty e de outros assentamentos exatamente reclamando da impossibilidade de fazer as suas inscrições, tocar as suas vidas como produtores em razão dessa exigência. Penso que nós devemos fazer esse diálogo junto à Secretaria de Fazenda do Estado e junto ao INCRA para encontrar caminhos, né, para possibilitar que o produtor possa comercializar, possa trabalhar, possa vacinar o seu rebanho. Enfim, se você propicia que ele tenha condição de ter a terra, tem que também criar meios para que ele possa produzir e sobreviver. Então, esse é um assunto muito grave, sério, e já vem enrolando há um bom tempo. Eu tenho conhecimento que lá só na Itamaraty tem ali mais de 3 mil pessoas nesta dependência e travado nos seus negócios em razão do assunto que Vossa Excelência traz a essa tribuna, grave, e que efetivamente precisa ser resolvido. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço a parte, deputado Barbosinha, e incorporo na fala, e quero dizer a Vossa Excelência ainda mais grave, que sem a inscrição estadual não tem como adquirir a vacina, e em maio tem que vacinar o rebanho bovino. Então o produtor rural fica impedido de fazer a aquisição da vacina, ou tem que ir lá comprar a vacina com CPF, mas fica difícil para fazer a declaração do IAGRO, que é o órgão de declaração de sanidade animal. Então, isso é um assunto de urgência que nós, parlamentares, devemos cobrar, uma atitude urgente do nosso superintendente do INCRA, o nosso querido Badu, para que ele interfira no Ministério da Agricultura ou no órgão competente, para que assine para quem está em cima da terra o direito de uso do solo, até que resolva essa titulação que está aí emperrada. Tem assentamento com 30 anos, que a pessoa mora e o dono da terra é a União. Então, nós temos que providenciar o mais rápido possível, na minha visão, a regularização desses assuntos. E queria aqui voltar ao assunto que o meu colega, distinto deputado Pedro Kemp, tratou sobre o fornecimento das cestas básicas para os indígenas que estão fora das aldeias e está em terra invadida de terceiros e de produtor rural, e convivendo dentro do mesmo espaço, o dono e o invasor. Então, isso aí, quando você chega aqui na tribuna e você diz o INCRA, a FUNAI, está cortando as terras para o índio que está fora da aldeia. Eu acho que tem que ser claro. Através de determinação da FUNAI, do Procurador-Geral da FUNAI, suspendeu o fornecimento de cesta aos indígenas que estão fora das aldeias, invadindo propriedade privada. Por quê? Quando você faz isso, o índio volta à aldeia e vai receber, porque ele não foi para lá por acaso. Ele saiu de uma aldeia onde ele morava e foi para a terra privada, na ilusão de que, através de órgãos federais, através de órgãos da Igreja Católica, através de órgãos de ideais, através de ONG, incentiva a invasão para que possa demarcar mais terra para que ele use. Eu acho que é correto. Agora,
quando você chega aqui e diz que o governo cortou terra dos índios que estão fora da aldeia, tem que dizer por que eles estão fora da aldeia. Eles estão fora da aldeia porque foi lá e invadiu a propriedade privada. E o produtor privado está hoje impedido de fazer financiamento em banco, conforme eu citei no meu aparte, porque ele tem a certidão de dono. Mas quando tem a invasão, o que acontece no sistema CIGEF da FUNAI? Plota a sua propriedade privada como se fosse uma terra indígena. Você tem a certidão negativa de proprietário, mas não consegue fazer o financiamento do banco. Então, isso não é o que o atual presidente da República se comprometeu com o setor produtivo. Se comprometeu de respeitar as leis, dar direito a quem tem direito e não incentivar as pessoas fora da lei. Porque assim como na Constituição o governo federal tem que zelar dos índios, tem que zelar dos hábitos, do costume para ele sobreviver, sim, mas não numa propriedade do índio, porque o índio não é proprietário, é numa propriedade da União, certo? Para que o índio usa como uso frutuário. Então, o que é que o índio está fazendo hoje? Ele está criando um pretexto para que o governo federal aumente o seu patrimônio, aumente a sua terra para o índio usar. Em cima da costa do produtor rural, em cima da legalidade, afrontando a Constituição, porque o direito de propriedade ele é legítimo. Então, eu acho até que o governo está certo, porque quando você invade uma propriedade, você desrespeitou a Constituição e a lei. Então, o governo federal não vai, se não fornecer, eles voltam para a aldeia de onde eles saíram e vai receber. Ou então o governo demarca as terras que o índio está invadindo e coloca no seu patrimônio e transforma isso numa reserva indígena. Porque o que está acontecendo no Brasil é uma desordem e, como diz o Boris Casori, é uma vergonha. Porque o governo que aí está prometeu de dar legalidade nisso, acabar com a indústria de invasão, acabar com a indústria de agredir a Constituição, acabar com a porca-vergonha das pessoas sair das suas terras e invadir a propriedade do outro, porque um órgão lá disse, ó, você tem o direito. Um historiador já falecido aqui o CDB, marcou 150 reservas indígenas, pondo um ponto, Rio Brilhante Peguá, Dourados Peguá, Iguatemi Peguá, Amambai Peguá, e colocou um ponto como uma aldeia desativada, incentivando os índios a entrar em propriedade privada. E isso está uma desordem. Já houve crime, já houve morte de civil, já houve morte de índio, e o governo que aí está, o nosso querido Bolsonaro, prometeu de não basta nisso. Zelar pelos interesses dos índios, cuidar dos índios, que é um dever dele, e deixar a iniciativa privada trabalhar com segurança jurídica. Então, eu queria deixar aqui claro o meu ponto de vista. Está certo o governo de não fornecer alimentação para quem sai da sua propriedade e invade propriedade privada. Volta para as aldeias de onde saiu e recebe as cestas básicas normal. Ou então o governo tem que agilizar, demarcar as terras das invasões, que tem mais de 140 no estado de Mato Grosso do Sul, coloca no patrimônio da União, tira o proprietário da ilusão de ser dono e regulariza o que está errado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre deputado Marçal Filho. Transfere. Encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Gostaria de solicitar aos senhores deputados que fizessem recomposição de quórum. Pedir para o primeiro secretário e ao segundo secretário que assumissem suas posições na mesa diretora.
Consulto o senhor primeiro secretário sobre o quórum para a votação desta sessão. Senhor presidente, com 13 senhores deputados em plenário, há quórum para deliberação. Passemos ao item 1. Em segunda discussão e votação nominal, projeto de lei 184/2019, de autoria do deputado João Henrique. E aí? Dispõe sobre a coleta de sangue, seus componentes e derivados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável por unanimidade ao projeto e às emendas de redação 01 e 02. O relator foi o ilustre deputado Lucas de Lima. Em discussão, para discutir o autor, deputado João Henrique. Vossa Excelência disporá de 10 minutos, nobre deputado. Obrigado, presidente. Tem que ser estudioso. Bom dia aos colegas. É com muito prazer e satisfação que retorno à tribuna para logo de cara dizer que esse projeto de lei ele nos dará uma oportunidade única de combater o preconceito, uma oportunidade única de decidir quantas vidas nós desejamos ter salvas no nosso Mato Grosso do Sul. Colegas parlamentares, deputado Coronel Davi, deputado Neno Razuki, o marido do cantor Lulu Santos, que hoje todo mundo se diz em choque por ter descoberto a opção, ou melhor, a orientação sexual dele. Não é uma escolha, é uma orientação de caráter individual. E todo mundo se diz em choque por ter descoberto a orientação sexual do cantor Lulu Santos. Eu digo que eu fiquei em choque quando eu descobri que o marido dele não podia doar sangue para salvar vidas. Essa é a grande descoberta. Às vezes aquilo que é mais curioso, peculiar, sobre a intimidade dos indivíduos, pode no primeiro momento interessar mais. Agora, o tamanho, o calibre da importância de salvar através da sua veia uma vida, sem dúvida, não tem preço, tamanho, precedente e nem grau de importância. Então, subo aqui para defender, em segunda discussão, esse projeto de lei que visa acabar com o desperdício da ordem. Senhores jornalistas, mídia, imprensa, público que nos assiste, 18 milhões de litros de sangue desperdiçados todos os anos no Brasil. A propósito, é bonitinho chegar lá no Instagram, nas redes sociais, e dizer agora que o Hemosul, o nosso Hemocentro do Mato Grosso do Sul, está com estoque abaixo dos 10%. Doe sangue, doe vida. Põe lá, hashtag, é bonitinho. Agora, aqui, nessa tribuna, hoje, nós temos oportunidade de realmente trazer um resultado. Acabar com essa patifaria criada por uma norma federal de dizer que o cidadão que tem uma orientação diferente do convencional, não importa se ele tem 5, 10, 15 anos de exames e de união matrimonial e de fidelidade com o seu companheiro, não pode doar sangue. Está dentro dos 18 milhões de litros desperdiçados. Eu pergunto, qual é a periculosidade de um cidadão que se relaciona com outro homem durante 10 anos? Por que ele fica impedido? Por que é que o inverso não acontece? Vamos pensar num cidadão de orientação heterossexual, adepto de situações
não pouco convencionais. Esse cidadão chega lá e diz: não pratiquei nada nos últimos 12 meses. Acabou. Ou o cidadão de orientação homossexual, deputado Pedro Kemp, é obrigado a mentir. Quer dizer que se ele mentir sobre a sua orientação, ele está considerado apto. Quer dizer que é esse o Brasil que nós queremos? Que a pessoa sem nenhum risco, que se equipara da mesma maneira ao cidadão heterossexual, tenha que mentir para salvar vidas. Talvez seja preciso. Agora, é muito importante que Vossas Excelências, deputado Barbosinha, que sempre muito atento às normas gerais, principiológicas do direito, não faça alguma confusão. Por mais que já tenha sido superado em primeira discussão o aspecto da constitucionalidade, o artigo 24, deputado Barbosinha, da Constituição Federal, diz o seguinte, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar na modalidade concorrente sobre previdência social, a proteção e a defesa da saúde. Quero dizer que a portaria do Ministério da Saúde, que será invalidada pelo Supremo Tribunal Federal em alguns meses, sabe-se lá se alguém pedir vista, anos, e isso possa prejudicar algum cidadão, vai dizer o claro, a União Federal não pode legislar nessa matéria, a não ser estabelecer normas gerais, principiológicas, deputado Barbosinha, deputado Antônio Vaz, deputado Rinaldo, deputado Lucas de Lima. A União Federal compete apenas descrever os critérios gerais e não ir a fundo, deputado Gerson Claro, e dizer como que cada estado deve legislar. É isso que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, porque tem precedente. E eu peço licença a Vossas Excelências para citar a ação direta de inconstitucionalidade número 1278. Relatoria do ministro Lewandowski, que já em 2007 dizia o seguinte: a competência dos estados sobre proteção e defesa da saúde é concorrente à da União. E nesse âmbito, a União deve limitar apenas a editar normas gerais. Então, por óbvio que isso vai acontecer e cada estado vai adotar o procedimento que queira. O que eu peço a Vossas Excelências é que hoje reflita que nós podemos nos antecipar a isso, e nos antecipando, nós estamos antecipadamente salvando vidas. Então, apenas para encerrar, eu gostaria de dar um depoimento de que eu sou doador de sangue desde os meus 18 anos. Tenho as minhas veias drenadas por esse sentimento de ajudar, incentivar que mais pessoas doem sangue. O sangue é vida, não importa de qual veia e de qual orientação ele parta. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, para discutir, o ilustre deputado Barbosinha. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu ouvi atentamente a fala, bem dirigida, bem colocada, concatenada, do ilustre deputado João Henrique. E embora, deputado Gerson Claro, concorde quase que na integralidade com a fala do deputado João Henrique, na necessidade que tenha mecanismos não discriminatórios para a doação de sangue, que significa doação da própria vida, é inegável que, mesmo tendo sido ultrapassada a primeira fase, de que essa matéria ela é de competência exclusiva da legislação federal. A portaria 158/2016 do Ministério da Saúde e o artigo 25 da resolução da diretoria colegiada, ela estabelece mecanismos de controle
para que os hemocentros possam, diante de um questionário, elaborar perguntas que são dirigidas não apenas a um grupo, mas a todas as pessoas, para que elas possam responder se elas se submeteram a alguma relação de risco no período que antecedeu a doação. E caso essa resposta seja afirmativa, cria mecanismo exatamente para poder fazer esse processo de filtragem ou de restrição. A Lei Federal 7.649, de 25 de janeiro de 1988, que é a lei que estabelece a obrigatoriedade do cadastramento dos doadores de sangue, bem como a realização de exames laboratoriais no sangue coletado, visando a prevenir a propagação de doenças, elenca de forma clara, lá no artigo 4º e no artigo 7º, que os tipos de provas laboratoriais a serem executadas, bem como os reagentes e as técnicas utilizadas, serão definidas através de portarias do Ministério da Saúde. E lá no 7º diz que compete às secretarias de saúde das unidades federadas fiscalizar a execução das medidas previstas nesta lei. E lá no artigo 5º da Lei 10.205, visando regular o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição Federal, é muito claro em dizer que o Ministério da Saúde, por intermédio do órgão definido no regulamento, elaborará as normas técnicas e demais atos regulamentares que disciplinarão as atividades hemoterápicas, conforme disposição destas leis. É importante dizer, conforme afirmado pelo próprio deputado João Henrique, que essa matéria, deputado Pedro Kemp, ela pende de decisão no Supremo Tribunal Federal. Há uma discussão se estas orientações emanadas do Ministério da Saúde, elas não estariam criando aspectos discriminatórios. E essa matéria ainda não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. E se está no Supremo Tribunal Federal, é exatamente o reconhecimento de que a legislação que estabelece mecanismos para a coleta de sangue é um mecanismo nacional. Eu não tenho uma legislação para cada estado da federação. Eu tenho uma legislação única. E aí, nesse aspecto, deputado João Henrique, eu vou discordar de Vossa Excelência, porque, apesar da competência ser concorrente, nesse caso, compete ao Estado apenas suplementar a legislação federal e não criar norma contrária à legislação federal. Porque se eu estou contrariando, eu não estou suplementando. Portanto, nesse caso, a legislação estadual estaria padecendo de vício de inconstitucionalidade, porquanto quis o legislador nacional que, nesse aspecto de doação de sangue, para a segurança de todo o conjunto da comunidade, da sua grande expressão, na sua grande maioria, tivesse uma única legislação. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Apenas para combater e elevar o debate aqui da fala de Vossa Excelência, o que o Supremo Tribunal Federal discute é se a portaria do Ministério da Saúde é discriminatória, que é um óbvio. Se ela atenta contra os princípios constitucionais, por exemplo, da dignidade da pessoa humana e etc. A competência, se fosse da União Federal, deveria existir lei específica sobre o assunto. Nós deveríamos estar combatendo alguma lei. Essa lei só não chegou a nascer porque o próprio Congresso não deixaria. Por isso é uma portaria. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui, o nosso projeto discute um espaço legítimo. Não há nenhum tipo de decisão, dessa vez, do STF, do TJ, de quem quer que seja, que impeça essa casa de legislar sobre esse tema. Não há nenhum tipo de impasse, pelo contrário.
existe, deputado Barbosinha, o Ministério da Saúde que se equivocou, editando uma norma de caráter infraconstitucional, infralegal, então, sem dúvida, muito menor do que uma legislação. Nós estamos discutindo uma portaria. E eu defendo, com todo respeito, com toda a vênia, a Vossa Excelência, os argumentos sempre interessantes e relevantes de Vossa Excelência. Eu defendo a capacidade dessa Casa de legislar. Eu não gostaria, nesse momento, de discutir mais ainda sobre a constitucionalidade, porque a Casa ultrapassou a constitucionalidade. Nós estamos discutindo hoje, nesse momento, se a Assembleia Legislativa quer que acabe com o preconceito que existe sobre o doador de sangue de orientação sexual de caráter homossexual. É isso que nós estamos discutindo aqui, com todo respeito à permissão que Vossa Excelência me concede nesse momento, e lembrando a inexistência de lei federal. Se existisse uma lei federal, ela já estaria, por si só, eivada de inconstitucionalidade. Cada Estado defende os seus interesses, a sua questão. Se for isso que o plenário decidir, eu fiz a minha parte. E, para complementar, é o que eu vim fazer aqui nessa casa. Menos Brasília, mais Brasil. Para que nós tenhamos as nossas decisões de orçamento, de especificidades, daquilo que o povo sumatogrossense espera. Obrigado, presidente. Eu agradeço, deputado João Henrique, já concedo, deputado Jefferson Claro, uma parte a Vossa Excelência, mas eu queria só fazer aqui um contraponto. Primeiro, existe a legislação federal. A lei federal é a Lei 10.205. O que ela diz? O Ministério da Saúde, por intermédio do órgão definido no regulamento, elaborará as normas técnicas. Quem concede ao Ministério da Saúde o poder para elaborar portaria é uma lei federal. Portanto, a lei federal existe. Ao editar a portaria, ela o fez exclusivamente em obediência ao comando de uma lei. E não tenho dúvida também de que essa Casa pode legislar, sim, de forma suplementar. Suplementar nós podemos, sem dúvida nenhuma. O que nós não podemos aqui fazer é ter competência, nesse caso aqui, que ela é concorrente, e apenas para suplementar. Eu não posso modificar a legislação federal. Nesse caso, eu poderia, em assunto de peculiar interesse local, estabelecer normas para facilitar, para fazer com que as pessoas possam doar mais sangue, mas eu não posso editar uma norma estadual que contraria a legislação federal. Quem pode fazer isso? Supremo Tribunal Federal. Tanto que a ADI pende de decisão no Supremo Tribunal Federal, exatamente questionando a portaria oriunda do Ministério da Saúde. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer essa defesa. Já o fez na Comissão de Constituição e Justiça, apesar de nós aqui já estarmos discutindo o mérito. Eu quero parabenizar o deputado João Henrique pela veemente defesa de um assunto que é muito importante. Não tenho dúvida, deputado, que o STF vai decidir de que a portaria realmente tem conteúdo discriminatório. Aliás, é um tema, até na área civil, a questão de casamento, a questão de gênero, é um tema que está palpitante. O STF tem, como diz o outro, tem colocado a mão nesses assuntos. Mas eu penso que nós já discutimos a constitucionalidade, tem coisa que podemos e devemos. Aqui nesta casa tem coisa que até a gente até poderia fazer, mas eu penso que tem coisa que a gente não deve fazer. Eu acho que é importante a gente se preocupar com a doação de sangue, se preocupar com quanto mais vida salvar. Mas no momento que a gente pega, só politicamente, sem um aparato técnico e poder tratar diferente a doação de sangue no Mato Grosso do Sul, diferente do que é tratado em São Paulo, diferente do que é tratado no Mato Grosso, diferente do Paraná, sem paradigma para isso, a partir de uma sugestão, de repente, para o Ministério da Saúde, de repente a gente mesmo provocar o Ministério da Saúde, através do Ministério Público, nós mesmos, com Vossa Excelência, enviando os estudos técnicos, para a gente fazer essa provocação ao secretário estadual de saúde aqui do estado, para que a gente vá ao Ministério da Saúde e provoque essa mudança para ela valer para o Mato Grosso do Sul. Mas a gente fazer uma lei estadual que trate também diferente do que os outros estados, eu penso que nós, não é nem uma questão só de podemos
devemos ou não, é de que nós não deveríamos fazer isso. Portanto, eu estou acompanhando o deputado Barbosinha, contrário ao projeto. Deputado Gerson Claro, eu agradeço, incorporo a manifestação de Vossa Excelência, da mesma forma que eu faço também com relação à parte do deputado João Henrique. É importante dizer, deputado Londres, que o Ministério da Saúde está elaborando um novo formato, um novo modelo, né, para estabelecer novos protocolos com relação a esta questão de doação de sangue. Esse é um assunto realmente, deputado João Henrique, que merece discussão, e o tema trazido por Vossa Excelência a essa casa pode dar uma grande contribuição ao Ministério da Saúde na elaboração, né, de novas técnicas, de novos protocolos. Mas finalizo aqui dizendo o seguinte: o questionário que é feito, ele é padronizado, e nele contém questionamento sobre o estado clínico do doador, doenças, tratamento de saúde. Por exemplo, quem tem doença de Chagas, ele não pode ser doador de sangue. Isso é um protocolo estabelecido, não é? Eu estou discriminando essa pessoa? Não. Eu estou preservando a saúde daqueles que eventualmente irão receber o sangue. E essas perguntas, elas são direcionadas a homens e mulheres de forma indiscriminada. Então, aqui, nesse aspecto, não há como estabelecer que a doação ela seja estabelecida apenas por critério científico. E eu penso, deputado Gerson Claro, que o Ministério da Saúde caminha para manter o questionário, mas para criar dentro da estrutura exames mais refinados naqueles casos em que a pessoa que está fazendo a doação, o deputado Pedro Kemp, ele se insira numa daquelas condições de faixa de risco para a doação de sangue. Portanto, respeitando os argumentos do deputado João Henrique, penso que, nesse caso, o mérito se confunde com as questões preliminares, e, por essa razão, na CCJ, embora concordando com os argumentos apresentados pelo deputado João Henrique, no mérito, eu me posicionei contrário, porque a esta casa compete elaborar normas que não colidam com a legislação federal, e, nesse caso, se aprovássemos uma lei dessa natureza, nós estaríamos chocando abruptamente com aquilo que diz a legislação nacional. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão? Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, favor votar sim, após o sinal sonoro. Consulto o senhor, segundo secretário, sobre o estado da votação. Senhor presidente, são 2 votos favoráveis, 9 votos contrários. Rejeitado, vai ao arquivo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, pela ordem, o ilustre deputado João Henrique. Apenas para agradecer os colegas pelo debate, o deputado Evander Vendramini, e dizer que é uma pena para a sociedade, mas já me valeu, presidente, o debate e a qualidade do nível do debate jurídico, principalmente no que se refere a enfrentar o Ministério da Saúde, o MAPA, quando for necessário. Abre esse espaço para que, quando nós estivermos discutindo sobre normas
que regulamentem a proteção e a defesa da saúde, saibamos a nossa competência. E vou citar um exemplo, deputado Barbosinha. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, se não me engano, Rio de Janeiro, já legislaram enfrentando o Ministério da Saúde no que se diz respeito à questão do mormo, à questão da anemia, aumentando, presidente, a vigência, deputado Zé Teixeira, a vigência da guia da necessidade de exame quanto ao mormo, quanto à anemia. A nossa é curta, porque nós seguimos a portaria do Ministério da Saúde, igual outros estados. Alguns estados, em vanguarda, já descobriram sua competência legislativa e estão enfrentando o mapa. Eu fico com aqueles que enfrentam. Obrigado, presidente. Item 2. Em discussão única e votação simbólica. 36 indicações, 6 requerimentos, 8 moções de congratulação, 1 moção de agradecimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado o expediente. Quero justificar a ausência do ilustre deputado Renato Câmara, Eduardo Rocha, Onevan de Matos. Moção de pesar, de autoria do deputado Herculano Borges, endereçada aos familiares Maria de Luz de Oliveira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado o expediente. Moção de pesar, de autoria do deputado João Henrique, endereçada aos familiares de Vanderlei Bright. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado ao expediente. Encerrado a ordem do dia. Passemos às explicações pessoais. Com a palavra, o deputado Capitão Contato transfere, Antônio Vaz transfere, Herculano Borges transfere, Marçal Filho transfere, Pedro Kemp transfere, Barbosinha transfere, Felipe Orro transfere, Cabalmi transfere. Encerradas as explicações pessoais. Nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão. Está encerrada.